Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a coluna lombar. Falar um pouco de anatomia, um pouco sobre forma e um pouco sobre a função dessa parte que é tão desconhecida, né, e tão temida pelas pessoas, né? Se ela não dói, tá tudo certo, mas na hora que começa a doer, vem todo aquele peso de como vou resolver esse problema. A coluna lombar, ela tem 5 vértebras. Então, é L1, L2, L3, e elas são chamadas assim por causa desse L de lombar. Então, vértebra lombar 1. Para não ficar falando toda vez isso, a área médica fala L1, que está subentendido que é a vértebra lombar número 1, por exemplo. E toda a coluna, ela tem esse tipo de nomenclatura, esse padrão. Então, C1, C2, C3 a C7 são as vértebras da cervical. Aí, logo abaixo, tem a coluna torácica, T1, T2, T3 até T12. Então, são 12 vértebras da coluna torácica. E a lombar, que é o que a gente está falando hoje, é L1 a L5. E aí depois tem o sacro, que é a parte mais baixa da sua coluna. Aqui você consegue ver todas as partes da coluna. Em amarelo, cervical, em verde, torácica, em rosa, lombar. Azul, sacro e cóccix. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que a coluna foi feita para ter curvas. Como assim foi feita, né? A gente não foi fabricado, mas a gente evoluiu por milhares de anos e a natureza encontrou essa solução como a mais apropriada para que a gente tivesse mais tempo, né, mais longevidade e que a nossa coluna funcione da melhor forma possível. Então, assim, às vezes você pensa, nossa, eu conheço uma pessoa que tem uma coluna tão retinha, tão bonita, a postura dela é tão boa. Aparentemente, sim, acho que tem muitas coisas que a sociedade espera que a gente se pareça, né? Então, que a gente não se mexa muito, que a gente não faça movimentos, que a gente não fale muito alto, que a gente ande mais retinho, mais contida, mas é uma coisa mais social, não é o que a natureza espera que a gente faça. Agora eu vou te mostrar na prática o que acontece quando a gente tenta retificar as nossas curvas. Você pode observar que nessa posição deitada, se eu tento retificar a curva da lombar, as coxas sobem naturalmente e a gente começa a fazer muita força na parte de trás da perna. Então, quando a gente deita, precisa ser de uma forma neutra, então você não precisa fazer força nem para trás e nem para frente. Se a gente dobra as pernas e tenta colocar a bacia para trás, vai mudar toda a arquitetura da torácica e da cervical. Já na posição de pé, fica mais evidente ainda. Se eu tento retificar a lombar, olha o que acontece com a minha cabeça, com o meu pescoço, até com os ombros, que eles acabam enrolando para frente. Isso gera muita tensão nos músculos da coluna e principalmente lá na base da cabeça. E na posição sentada, isso fica mais evidente ainda. Se a gente retifica e faz até uma cifose na lombar, que é uma curva para trás da lombar, naturalmente o que está para cima acaba sofrendo consequências, né? Os ombros enrolam para frente, a curvatura da cervical aumenta e a cabeça acaba indo mais para frente. Agora o nosso desafio para você é: observe se você tem esse hábito de retificar as curvas e agora você já sabe que não adianta muito, que não vai fazer com que a sua coluna fique com uma postura melhor. E aqui no nosso canal a gente tem diversas opções de treinos que ajudam a restaurar as curvas da sua coluna através de movimentações simples e movimentos que fazem parte da evolução do ser humano. São movimentos que você já fez na sua vida na infância, que ajudaram a construir essa postura em pé que você tem agora. E aí, na idade mais madura, a gente para de fazer muita coisa que a gente fazia antes e a gente vai perdendo certas habilidades. Com esses movimentos que a gente propõe, você pode resgatar e melhorar a sua coluna de uma forma geral. Obrigada, tchau, tchau.